Olá, meu querido estudante. A nossa aula é sobre industrialização brasileira. E essa aula terá muitos antecedentes históricos. Primeira coisa, a indústria, vamos entender bem. A indústria é uma atividade econômica que transforma matérias-primas em bens elaborados, em produtos, ou para o consumo, não é isso? Ou para a produção de em outras indústrias, como as indústrias de base. Então, quando eu falo indústria, é um setor de transformação. Lembrando que existem as indústrias extrativistas minerais, a indústria da construção civil e que nós vamos estar falando da indústria de transformação, que, portanto, integra o setor secundário. E aí você pensa, Amália, qual o significado da indústria? A indústria é o símbolo da modernidade no mundo. Países todos os países desenvolvidos são industrializados. Porém, ser industrial não significa ter um passaporte para ser rico. Pelo contrário, infelizmente. Então, o Brasil é uma nação emergente. Se o Brasil é emergente, nós somos classificados como um país industrializado, tá certo? Então, o Brasil é um país de industrialização, anota isso, tardia, ou seja, só se efetiva após a Segunda Guerra Mundial. Todos os países que se industrializaram somente pós Segunda Grande Guerra, no contexto de velha ordem, passam a serem chamados países de industrialização retardatária, tardia, recente, certo? Então, já vimos aí. Mas eu preciso que você entenda, a partir do século XX, não vamos pegar o século XIX, mas a partir do século XX, quais os gatilhos, o que promoveu essa industrialização no Brasil? Então, vamos ver aqui que nós temos a história da industrialização brasileira, lembrando sempre, eu não vou ver aquela parte, que é uma parte mais histórica, aqui eu vou deixar até aqui, porque se você quiser depois entender melhor, você pega só esse slide aí, que é o que eu vou explicar, é a economia de arquipélago. Então, o Brasil, né, isso até a década de 20, ele funcionava dessa forma, com a economia arquipélago, né, isso cada região geográfica com seu produto específico, não havia nenhuma articulação. E a indústria, ela promove essa integração do espaço nacional. Então, antes, o Brasil era uma nação agrária, de base rural. Então, o Nordeste açucareiro, o Sudeste cafeeiro, o Norte aqui, digamos, produtor de borracha. E não havia nenhuma articulação. Nós chamamos essa parte aqui, isso aqui que predominou até o século XIX, digamos, até a década de 20. Era as oligarquias rurais, a oligarquia cafeeira. E o que muda completamente, que eu quero de você a atenção? A crise do café. A crise cafeeira, que foi decorrente da quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York. Uma crise lá em Nova York, a Grande Depressão de 29, de superprodução, que atinge diretamente o mercado do café do Brasil. Então, a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, traz um efeito direto para o Brasil. Por quê? Os Estados Unidos eram o maior consumidor, o maior comprador do café brasileiro. Com a crise, a importação deste produto diminuiu e os preços do café caíram de forma significativa. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Desta forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro da época. Então, veja, o Brasil até a década de 20,
E aí vamos pensar as últimas décadas do século XIX até as duas primeiras décadas do século XX, 1920 até 1930, digamos, o Brasil era um país monoexportador de produtos agrícolas, como o café, tá certo? Como o açúcar. E aqui a queima dos grãos de café. A crise do café está intimamente ligado ao processo de industrialização brasileira. Então, não tem como dissociar. Então, quando eu falo a crise de 29 promoveu uma crise na economia cafeeira brasileira e aí gera uma transferência de recursos advindos, oriundos do café para a nascente indústria. Então, vamos pensar que isso aqui, a crise do café e a industrialização, tá intimamente ligado aí. A industrialização sofreu um grande impulso a partir de 29. E aí você pensa, Amália, como esse impulso? Nós temos primeiro o governo de Vargas, vamos pensar da década de 30, né, isso, a partir de 1930, o governo de Vargas, que vai implantar um processo de industrialização de base. Então, nós vamos construir agora inúmeras indústrias pesadas, como exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a indústria mais importante, pioneira indústria de base, aqui, olha, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a Companhia Siderúrgica Nacional. Vargas constrói também a Petrobras, vai criar a Petrobras, a Eletrobras, a Companhia Vale do Rio Doce. Então, vocês percebam que nesse momento, essa indústria de base, ela tinha um capital estatal, não é isso? Um governo nacionalista. Ótimo. Anota isso. O modelo industrial da década de 30 a 1956 foi um modelo substitutivo de importações. O Brasil vai produzir aqui o que antes era importado. Então, Vargas, nacionalista, né, nós vamos ter o capital estatal para a criação de grandes indústrias de base, indústrias pesadas, siderurgias, metalurgias, não é isso? E o capital privado nacional para as indústrias de bens de consumo não duráveis, para as indústrias leves. Então, isso foi quando modelo substitutivo de importações no Brasil foi de 1930, da década de 30 a 1956, certo? 1930 a 56. E aqui esse impulso da indústria pesada, a indústria de base, é aquela que vai construir equipamentos, máquinas para outras indústrias. E aí eu quero é muito importante que você entenda isso. O setor industrial brasileiro recebeu um grande impulso a partir dos anos 30, através do governo primeiro de Vargas, como eu expliquei há pouco, que cria a infraestrutura necessária para a efetiva industrialização brasileira, é isso? E faz nascer várias, Eletrobras, Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje nós só chamamos Vale, não é isso? E a partir de 1956, e aí o governo de JK, governo desenvolvimentista de JK, que abre a economia do Brasil para o mercado internacional. Então, Vargas, nacionalista, JK, internacionalista. Vejam que somente aqui com o governo de JK é que o Brasil de fato torna-se um país urbano e industrial. A industrialização promove uma efetiva urbanização, certo? E aí observe bem este mapa. O que é perceptível neste mapa? Uma característica forte da indústria brasileira, principalmente quando eu pego assim, de 1956 até a década de 80, a concentração industrial na região sudeste. Estados como São Paulo e o Rio de Janeiro
vão concentrar o maior número de unidades fabris. Então, as grandes cidades, elas crescem, a metropolização, exatamente em função dessa grande atração da população para trabalhar nas indústrias. Então, observe aqui que a indústria brasileira, até a década de 80, ela estava bastante concentrada na região sudeste. Destacamos a conurbação do ABC paulista, hoje é ABC paulista, cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, que crescem tanto horizontalmente que se encontram. E esse crescimento econômico muito acelerado é devido principalmente ao símbolo da nossa indústria, que é a indústria automotiva, o automóvel. E aí, nesse período que nós temos no governo de JK, a criação de Brasília, a construção de Brasília, a política rodoviarista, a valorização aí do automóvel, né? Isso nesse período bem importante aí. Lembrando que pós-JK, nós vamos ter logo depois, 64, o período militar brasileiro, onde de 68 a 73 ocorreu um grande crescimento econômico, chamado milagre econômico. E o crescimento era em função de quê? Da indústria, uma indústria bastante concentradora. Olha só aqui, havia uma grande concentração populacional, o número de empresas, você vê maiores aqui nessas duas metrópoles. A quantidade de indústrias, vejam a disparidade do estado de São Paulo em relação aos demais estados. Essa cor mais clara significa que tem menos de 5 mil fábricas. Essa cor aqui, vermelho, mais de 300 mil fábricas. E esse azul mais escuro, mais de 100 mil a 300 mil fábricas. E aí eu quero que você anote, a partir da década de 80 foi a década economicamente perdida no Brasil, certo? Nós tivemos um grande choque do petróleo, inflação alta, desvalorização monetária, grande fluxo de pessoas fora do Brasil. Mas aí chega a década de 90 com o neoliberalismo. E aí o que ocorre com o neoliberalismo? Com a globalização, nós vamos ter a modernização do parque industrial brasileiro. Então, as indústrias passam por um processo de robótica, de automação de robótica, libera a mão de obra. Muitos, são milhares de trabalhadores que são dispensados. Então, lembrar, a partir da década de 90, ocorre um fenômeno chamado de descentralização. Ela já vinha iniciado, mas a partir da década de 90, ela fica muito mais forte. A guerra fiscal entre os estados para atrair indústrias. Então, a descentralização industrial no Brasil. Descentralização é a transferência de indústrias de locais tradicionais, digamos, como a região do ABC paulista, para o interior do estado de São Paulo, ou para o interior do Nordeste, ou para o interior do Centro-Oeste. E aí a questão da isenção de impostos, a guerra fiscal entre os estados, faz com que haja uma mudança, uma transformação também no fluxo migratório no Brasil, com a migração de retorno, a migração reversa. Então, desconcentração industrial, veja, muito forte, já iniciando a partir da década de 80, década de 90 ela fica muito forte. A guerra fiscal entre os estados, isso é muito, muito intenso. Então, de uma certa forma, nós entendemos hoje, o Sudeste, São Paulo, continua sendo a área com maior concentração de indústrias, mas é cada vez menor. As novas indústrias optam para ir para o interior. Então, desconcentração, guerra fiscal. E você vai ter uma migração diferente, um fluxo migratório diferente. Outro fator que contribui para a descentralização de um país é a guerra fiscal entre os estados, com o objetivo de atrair indústria para estados, por exemplo, lá no interior. Redução de impostos, doação de terrenos.
a colocação de infraestrutura para atrair esses investimentos aí. Vejam, a indústria brasileira começou com capital estatal para a indústria de base. Aí nós vamos ter o capital nacional privado para a indústria de bens de consumo. A partir de Vargas, existe uma abertura e aí as transnacionais chegam no Brasil. Então você tem um capital privado externo e o Brasil fica muito dependente desse capital externo, dessa tecnologia externa. Quando chega a partir da década de 80, há um processo de desconcentração industrial, a indústria indo para outras áreas. Isso gera uma mudança, como eu falei, no fluxo migratório. Veja aqui já esse perfil dos anos 80, mais de 5 milhões de brasileiros trocaram as suas cidades, não é isso? Trocaram de cidade, mas apenas 6% foram para grandes cidades. Lembrar isso. As cidades que mais crescem hoje são as médias cidades. Então, cidades entre 100 a 500 mil habitantes. Nasce um novo Brasil. Crescimento anual do PIB brasileiro hoje é maior nessas médias cidades. E aí nós temos nesse processo de neoliberalismo, de globalização, de automação, de robótica da indústria brasileira, da desconcentração industrial. Claro, isso gera o desemprego estrutural. O que vem a ser desemprego estrutural? É o desemprego tecnológico. É aquele produto, digamos, produto da mecanização no campo, da utilização de máquinas nas grandes fábricas. Então você tem aqui o desemprego estrutural muito acentuado. E agora, presta bem atenção. Da década de 90 para cá, junto dessa desconcentração industrial, que é exatamente essa transferência de cidades, das grandes cidades, da indústria das grandes cidades para as médias cidades ou para as pequenas cidades do Brasil, por ser mais atrativo, o empresário ele vai ter uma margem de lucro maior. Esse é o fator locacional número 1. Ocorre um outro fenômeno da desindustrialização no Brasil. Desindustrialização. Desindustrializa. O PIB real do Brasil na parte industrial vai caindo, a oferta de empregos na indústria vai caindo. Muitas indústrias brasileiras fecham devido à grande concorrência no mercado internacional. Então hoje nós temos processo de desindustrialização muito forte de 2009 até aqui. Processo muito intenso em função dessa grande competitividade do mercado internacional, principalmente do mercado asiático, tá bom? Então, indústria de transformação, Brasil, e lembrar, olha como só diminui. O PIB brasileiro no setor industrial só diminui. E por isso que a gente fala que o Brasil sofre um processo de reprimarização. Então, concluindo. O Brasil teve um processo de industrialização, primeiro com o modelo substitutivo de importação, se efetiva no governo JK, com uma industrialização tardia, dependente do capital externo, porque aqui chegam muitas indústrias transnacionais. É um processo industrial que vai integrar as regiões geográficas, mas ao mesmo tempo gerar profundas desigualdades entre elas, desigualdades sociais, desigualdades econômicas entre as regiões geográficas deste país. E o Brasil geralmente exporta produtos de baixo valor agregado. Então, tudo essa trilha enorme que nós estudamos, reveja a aula, tem muitos conteúdos, é uma aula bem importante. Eu espero que você tenha aprendido e até a nossa próxima aula. Um grande e carinhoso abraço.